agora. Nós podemos fazer isso numa ocasião oportuna, em outro momento. Mas Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21 é o mesmo sermão. E ele tem uma ordem cronológica. Se você prestar atenção aqui, no versículo 28, Jesus, na verdade, já está no final da tribulação, porque Jesus volta aqui no versículo 25 e no 28, aqui de Lucas 21, é o final da narrativa. E no final da narrativa ele fala da vinda do Filho do Homem, que Jesus vem no final. Aí depois ele, em Lucas, faz essa descrição da figueira e Jesus faz essa descrição, dizendo que tudo isso que ele falou aqui para trás, tudo que foi dito sobre esse período de 7 anos, no versículo 36 ele fala que nós deveríamos estar vigilantes, vigiai, numa atitude de vigilância, vigilando em todo o tempo, orando, de tal maneira que nós pudéssemos escapar de todas essas coisas que ele narrou. Inclusive, falando das situações de juízo que foram descritas durante os 7 anos. Então, ele diz, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm que suceder. Então, a única forma de eu escapar do dia do Senhor, do dia da ira, da tribulação dos 7 anos, a única forma para mim escapar é o arrebatamento sendo pré-tribulacional. O arrebatamento acontecendo no início, antes de acontecer, antes de iniciar a grande tribulação. Porque se o arrebatamento for no meio, ou for no fim, como as linhas de interpretação meso e pós-tribulacionistas creem, eu não vou escapar. Eu vou pegar um tempo de juízo, ainda que seja um tempo mínimo. Mas Jesus está dizendo aqui que eu preciso orar e vigiar para que eu escape. Então, o escape é o arrebatamento. Não existe outra forma. Oi. E o que confunde a gente também, por exemplo, a minha Bíblia fala aqui o princípio das dores, como sendo uma coisa muito assim, não, mas é muito no princípio ainda, porque a gente sabe que o princípio das dores seriam aqueles eventos que a gente sabe, guerras, rumores de guerras, toda aquela situação, terremoto, só que conforme vai acontecendo mais repetidamente, até mesmo em relação ao Brasil, que nunca ouviu falar uns anos atrás de terremoto, a gente teve terremoto aí em Minas, teve terremoto aqui perto de Curitiba, em Londrina, teve também aqui, onde tem uma missionária que mora lá, Itaperuçu, bem pertinho de Curitiba. Então, você vê que as catástrofes sempre aconteceram, mas o volume de catástrofe e a medida perto umas das outras nunca houve tanto, né? Essa semana houve de novo sinais nos céus, por mais que você possa falar assim, não, mas é o cometa, mas é um sinal no céu. Sim. Mas não está escrito assim, o sinal no céu não vai ser cometa, o sinal no céu não vai ser uma estrela cadente, mas é um sinal no céu que todo mundo está vendo que nunca via. Sim. Né? Então, é verdade. tudo Agora, isso. Quando a gente entrar depois na terceira ministração sobre esse assunto, e nós adentrarmos sobre essa questão de sinais dos tempos, aí nós vamos entrar mais especificamente sobre isso. Inclusive, eu vou falar um pouco para vocês sobre essas questões de linhas de interpretação também do capítulo 24, desses 3 textos apocalípticos que Jesus diz respeito nessas 3 passagens. Porque existe uma linha de interpretação também, Gilberto, que diz o seguinte, que todo esse capítulo de Mateus 24, na verdade, diz respeito a tudo isso, diz respeito ao período da tribulação. Essa é uma linha de interpretação. Mas aí, para não adiantar, princípio das dores, por exemplo, que você falou aqui, nessa linha de interpretação, que inclusive o Dr. Thomas Ice é um defensor dela, Dr. Derek Walker, que eu mandei mensagem para vocês, eles definem o seguinte, que tanto Mateus 24, Marcos 13, como Lucas 21, na verdade, tudo que está escrito nesse capítulo, com pouquíssimas exceções, está se referindo ao período da grande e da tribulação, dos 7 anos.
Isso é uma linha de interpretação. Quando nós formos adentrar nessa período questão... todo, né? O período todo. Na verdade, todo esse discurso aqui, na verdade, ele está, de uma certa forma, incluído no contexto da tribulação, com exceção de Jerusalém, quando ela é sitiada, que aconteceu no ano 70 pelo general Tito, quando as 6 legiões romanas, no ano 66, começaram o cerco sobre Jerusalém, e no ano 70 Jerusalém foi destruída e o templo também. Então, essa profecia, a impressão que você tem é que ela é dupla, que ela aconteceu com Tito e ela vai acontecer também novamente durante a tribulação. Israel vai ser perseguido, né? Vai ser quando Israel vai ser perseguido, e daí Jesus vem sobre o monte, todo mundo vai correr para lá. No versículo 20 de Lucas 21 até o 24, fala sobre a perseguição que vai vir sobre os judeus e da batalha do Armagedon. Então, quando nós entrarmos nessa questão de sinais, eu vou procurar, assim, falar um pouquinho mais sobre essas linhas de interpretação e adentrar um pouquinho mais sobre essa questão de princípio das dores. Mas, a princípio, provavelmente, essa questão de princípio das dores aqui seja um período de tempo que vai estar no início da tribulação. Jesus disse, então, que nós deveríamos orar e vigiar para escapar. Então, a única forma de escapar é através do arrebatamento. Então, nós já fomos até repetitivos sobre esse ponto. O outro ponto, o 7º ponto, para a gente continuar enfatizando essa questão do arrebatamento pré-tribulacional, se encontra em Apocalipse 3:10. É um outro trecho também muito incisivo. Apocalipse, nós vamos lá para o livro de Apocalipse. Apocalipse 3:10. Fala da igreja de Filadélfia. É importante ressaltar aqui para os irmãos que há estudiosos de escatologia que creem que Filadélfia e Laodiceia, elas simbolizam as 2 igrejas que vão existir no tempo dos fins. Filadélfia e Laodiceia. São 2 tipos de igreja que vão existir no tempo dos fins, no período escatológico. E Filadélfia, os estudiosos de Apocalipse creem que ela simboliza a igreja que vai subir no arrebatamento. E Laodiceia simboliza uma igreja que nós estamos vivendo hoje, uma igreja nominal, uma igreja que está dormindo, uma igreja que não crê no arrebatamento, uma igreja que está num momento de esfriamento espiritual, de apostasia, uma igreja que não está levando Deus a sério. São pessoas religiosas, elas vão no templo, elas vão nos cultos, mas elas estão num estado de dormência, num estado de esfriamento espiritual. Então, essa seria Laodiceia. E nós vamos ver aqui no capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 10, Apocalipse 3:10, diz assim, olha que interessante, falando de Filadélfia, que nós estamos aqui supondo, e que muitos estudiosos creem, que é um tipo de 2 igrejas, então, dos final dos tempos. Então, Filadélfia é uma igreja elogiada. Eu não vou ler todo o contexto aqui para a gente ganhar tempo, mas no versículo 10 diz assim, porque guardaste a palavra da minha perseverança, presta atenção, olha só para vocês verem, ó. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, esse versículo aqui também é muito forte. Diz assim, ó, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Essa hora da provação que vai vir sobre o mundo inteiro é o período da tribulação e da grande tribulação, dos 7 anos. Então, Jesus está prometendo para a igreja de Filadélfia que ele iria guardar a igreja de Filadélfia. Então, é mais um motivo de nós crermos
que o arrebatamento é pré-tribulacional, é através do quê? Do arrebatamento. Porque se nós não sofremos tudo, nós não vamos ser guardados. Então, o arrebatamento tem que acontecer no início da tribulação para que a gente seja guardado. Concorda comigo? Ok? Ok? Oi. Seu som parou. Agora, aquela parte que você falou que você repetiu de novo, que fala aqui no versículo 10, não saiu legal. Não, eu disse que a única forma que o versículo está dizendo de uma maneira muito enfática, Jesus prometendo para a igreja de Filadélfia que ela iria ser guardada da hora da provação que iria sobre o mundo inteiro. E o mesmo contexto que nós lemos lá em Lucas 21, que Jesus prometeu que se nós vigiássemos e orássemos, ele ia também, nós poderíamos escapar. Da mesma forma, Jesus está dizendo aqui para a igreja de Filadélfia, no versículo 10, que ele iria guardar essa igreja da hora da provação. E como que a única forma de nós sermos guardados nesse momento?